Leitura do livro de Marcos, capítulo 6. Saindo dali, foi para sua pátria e os seus discípulos o seguiram. Vindo o sábado, começou a ensinar na sinagoga e numerosos ouvintes ficavam admirados, dizendo: De onde lhe vem tudo isto? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs não estão aqui entre nós? E estavam chocados por sua causa. E Jesus lhes dizia: Um profeta só é desprezado em sua pátria, em sua parentela e em sua casa. E não podia realizar ali nenhum milagre, a não ser algumas curas de enfermos, impondo-lhes as mãos, e admirou-se da incredulidade deles. E ele percorria os povoados circunvizinhos, ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los dois a dois, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser um cajado apenas, nem pão, nem alfarge, nem dinheiro no cinto, mas que andassem calçados com sandálias e não levassem duas túnicas. E dizia-lhes: Onde quer que entreis numa casa, nela permanecei até vos retirardes do lugar. E se algum lugar não vos receber, nem vos quiser ouvir, ao partir de lá, sacudi o pó debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Partindo, eles pregavam que todos se arrependessem, expulsavam muitos demônios e curavam muitos enfermos, ungindo-os com óleo. O rei Herodes ouviu falar dele. Com efeito, seu nome se tornara célebre. E dizia: João Batista foi ressuscitado dos mortos, e por isso os poderes operam através dele. Já outros diziam: É Elias. E outros ainda: É um profeta como os outros profetas. Herodes, ouvindo essas coisas, dizia: É João que eu mandei decapitar que ressuscitou. Herodes, com efeito, mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, pois ele a desposara. E, na ocasião, João dissera a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Herodíades então se voltou contra ele e queria matá-lo, mas não podia, pois Herodes tinha medo de João e, sabendo que era homem justo e santo, o protegia, e, quando o ouvia, ficava muito confuso e o escutava com prazer. Ora, chegou um dia propício. Herodes, por ocasião de seu aniversário de nascimento, ofereceu um banquete aos seus magnatas, aos oficiais e às grandes personalidades da Galileia. E a filha de Herodíades entrou e dançou, e agradou a Herodes e aos convivas. Então o rei disse à moça: Pede-me o que bem quiseres e te darei. E fez um juramento: Qualquer coisa que me pedires te darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: Que peço? E ela respondeu: A cabeça de João Batista. Voltando logo apressadamente à presença do rei, fez o pedido: Quero que agora mesmo me des, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou profundamente triste, mas, por causa do juramento que fizera dos convivas, não quis deixar de atendê-la. E, imediatamente, o rei enviou um executor com ordens de trazer a cabeça de João. E, saindo, ele o decapitou na prisão. E trouxe a sua cabeça num prato. Deu-a à moça, e esta a entregou à sua mãe. Os discípulos de João souberam disso, foram lá, pegaram o corpo e o colocaram num túmulo. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. E ele disse: Vinde vós sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco.
Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem de comer, e foram de barco a um lugar deserto afastado. Muitos, porém, os viram partir, e, sabendo disso, de todas as cidades correram para lá a pé, e chegaram antes deles. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Sendo a hora já muito avançada, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: O lugar é deserto, e a hora já muito avançada. Despede-os, para que vão aos campos e povoados vizinhos e comprem para si o que comer. Jesus lhe respondeu: Dai-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe: Iremos e compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele perguntou: Quantos pães tendes? E de ver, tendo-se informado, responderam: 5 e 2 peixes. Ordenou-lhes então que fizessem todos se acomodarem em grupos de convivas sobre a grama verde. E sentaram-se no chão, repartindo-se em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes. Elevou ele os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que lhos distribuíssem. E repartiu também os 2 peixes entre todos. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços de pão e de peixes, e os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Logo em seguida, forçou seus discípulos a embarcarem e seguirem antes dele na outra margem para Betsaida, enquanto despedia a multidão. E, deixando-os, foi à montanha para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. Vendo que se fatigavam a remar, pois o vento lhes era contrário, pela quarta vigília da noite, dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar, e queria passar adiante dele. Vendo-o caminhar sobre o mar, julgaram que fosse um fantasma, e começaram a gritar, pois todos o viram e ficaram apavorados. E ele, porém, logo falou com eles, dizendo: Tende confiança, sou eu, não tenhais medo. E subiu para junto deles no barco, e o vento amainou. Eles, porém, no seu íntimo, estavam cheios de espanto, pois não tinham entendido nada a respeito dos pães, mas seu coração estava endurecido. Terminada a travessia, alcançaram terra em Genesaré e aportaram. Mal desceram do barco, os habitantes logo o reconheceram. Percorreram toda aquela região e começaram a transportar os doentes em seus leitos. Onde quer que descobrissem que ele estava, em todos os lugares onde entrava, nos povoados, nas cidades ou nos campos, colocavam os doentes nas praças, rogando que lhes permitisse ao menos tocar na orla de seu manto, e todos os que tocavam eram salvos.